os dados hoje são pensados como novo petróleo. Esse é o jargão que se tem utilizado comumente pelos doutrinadores e pelos pesquisadores do tema da LGPD aqui no Brasil. Então, preocupado com isso, a Europa criou uma lei própria sobre proteção de dados, GDPR, como se chama lá na Europa, e exigiu não só que os seus cidadãos utilizassem a norma, mas que também cidadãos de outros países que se preocupassem ou tivessem o interesse em manter uma relação comercial com aquele continente, também editassem uma norma. Nesse contexto, o Brasil vem e se apressa em editar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Considerando tudo isso, né, esse contexto de tentar um crescimento, uma parceria comercial, se edita a LGPD, voltada ao setor privado, não há dúvidas, né, às empresas, mas que também tem um capítulo próprio para o setor público. Esse capítulo trouxe aos servidores dos tribunais de contas uma inquietude muito grande. Por exemplo, nós teríamos, antes de deferir ou conceder uma medida cautelar, teríamos que pedir autorização prévia desses indivíduos. Como ficaria a efetividade dessas decisões? Bloqueio de suas contas precisariam ser externadas, os nossos portais de transparência teriam que ser remodulados, o compartilhamento de dados entre as instituições precisaria de uma nova roupagem, os nossos convênios precisariam ser readequados. Foi exatamente nesse contexto, repito, que eu apresentei um artigo científico no primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu, e a temática era justamente que a lei não se aplica às funções típicas dos Tribunais de Contas. Então, não, a LGPD não se aplica às funções típicas das Cortes de Contas, por uma exceção constitucional e também por uma exceção legal. O artigo 4º da própria norma diz que não haveria aplicação da lei, o alcance da lei, daquele regulamento geral, aos tribunais de contas. Isso foi o que eu entendi, o que eu apresentei lá no Congresso. E eu apresentei isso porque eu disse que a função do Tribunal de Contas, a missão do Tribunal de Contas é justamente de tratar dados da publicidade, de chamar o cidadão a participar do controle. A democracia se revela também nessa forma de participação social. Então, com base nessas interpretações constitucionais legais, eu disse que ela não se aplicaria. O IRB, que é uma instituição parceira dos Tribunais de Contas, junto com a Tricom, enveredando pela mesma linha, eles apresentaram uma nota técnica onde deixaram bem claro que deve prevalecer a supremacia do interesse público e também a democracia através dessas ferramentas de controle, como o controle social, que precisa da transparência e da divulgação, do cruzamento de dados para que ela seja realizada.